sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Samira Cardoso, sou CEO da Layer Up e esse é mais um episódio do Layer Talks, este programa aqui que traz profissionais para compartilhar experiência, para falar sobre tendências de mercado e, claro, para a gente também conhecer um pouco da jornada das pessoas que estão impactando o nosso mercado de marketing, vendas, inovação, negócios. É isso, não é? E estou aqui com o Gabriel Bearzi mais uma vez. Olá, Gabriel, seja bem-vindo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Layer Talks, é um prazer estar aqui novamente. E hoje nossa convidada é uma verdadeira businesswoman, hein? Ela tem apenas 28 anos e ela atua como empreendedora, estrategista digital, consultora, mentora de marketing, é nômade digital também. Uau! Então, é um currículo vasto. A gente já estava aprendendo aqui antes de começar a gravar. A gente estava trocando uma ideia. A gente está aqui com a Paola Brescianini, ou a Paola Breccianini, como eu diria. Piacere, tutto bene? Fazer italiano. Olá, Paola, seja bem-vinda. Obrigado por Muito estar obrigada, grazie. Eu que agradeço, para mim é uma honra compartilhar conhecimento. Eu sempre falo que é o melhor caminho para o crescimento, né? Então, estar aqui é incrível para mim. Muito obrigada. Muito legal. A gente vai falar nesse episódio sobre estratégias para trabalhar a marca pessoal, Perfeito. Que é um assunto que para todo mundo, né? Não importa aí qual que é a sua profissão, se você está assistindo, se é publicitário, diretor de marketing, gerente de comunicação, analista, dono de agência, vem com a gente, esse tema é para todo mundo mesmo. Perfeito. Mas antes de entrar nele, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória até aqui, né? Então, como que você se tornou essa especialista? Conta um pouquinho da sua jornada, quais foram as suas experiências até esse momento. Bom, eu falo que eu sou uma pessoa viciada em viver, então eu tenho muita história para contar, assim. Eu comecei na parte de comunicação como jornalista esportiva, para você ver que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Depois a gente vai entrar em marca pessoal, mas eu fiz muito isso porque eu não me conhecia. Então eu fiz pela vontade da minha família, do meu pai, que é palmeirense fanático. E aí eu fui para a área de jornalismo esportivo. Mas depois eu entrei numa agência e eu me apaixonei pela área de comunicação, de criar estratégia para rede social, enfim. E eu tinha uma veia muito empreendedora desde sempre. Então eu fiquei pouco tempo em agência e eu falei, não, quero abrir a minha com as minhas regras e prezo muito pela liberdade, quero viajar ao mundo trabalhando, enfim. E aí eu tive 2 agências antes de chegar na Doutora Social Media, que eu tenho hoje, depois eu vou mostrar a revista aqui pra vocês. Só que essas minhas 2 agências, antigamente, elas não tinham branding definido, elas não tinham personalidade. Foi só no fluxo, assim, de ganhar dinheiro. Então, não tinha propósito. E aí, eu fui mergulhar nisso de marca pessoal, de branding, até que eu cheguei hoje, eu tenho muita clareza do meu negócio, assim. Hoje, a gente atende clientes muito na Europa e no Brasil, justamente porque eu tô sempre viajando e nós chamamos eles de pacientes, porque nós somos uma clínica de doutoras. E eu falo que por onde eu passo, eu não quero mais somente humanizar marcas. Eu criei um novo termo agora que eu falo muito de humanizar marcas. Porque eu me coloco muito no lugar das pessoas. Então, a partir do momento que eu cuido da sua marca, eu não sou mais eu sou você. E isso que faz a diferença, assim. Eu acredito que as pessoas vão cuidar de marcas e elas não sabem nem responder um briefing. Acho que vocês sabem, vocês passam por isso, né? Então, eu quis entrar nessa parte de humanizar justamente porque eu faço um processo de autoconhecimento com os meus clientes antes, que envolve tudo, astrologia, teste de personalidade, enfim, para eles se reconhecer como pessoa, também como marca, e depois a gente aplicar as estratégias. Mas antes de mais nada, depois que eu comecei a fazer na minha vida, foi o que a gente estava comentando antes, a minha vida mudou. E eu vejo que os profissionais de marketing, donos de agência, a gente quer cuidar dos outros, e a gente esquece da gente, né? Sobrar um tempinho eu faço meu post, sobrar um tempinho eu faço a minha, né? Tô nessa dívida aí. E aí quando você começa a fazer, você vê que a mágica começa a acontecer, as pessoas, você começa a ser chamada para palestra, para um podcast, a ter visibilidade, a ajudar outras pessoas, então é isso, e aí em paralelo eu viajo o mundo, né? Então só nesse ano acho que a gente esteve em 10 países. Então, isso também amplia muito o repertório e também tira o nosso preconceito ou eu falo que todo mundo que trabalha com comunicação não pode ter preconceito, a gente tem que ouvir de tudo, aceitar muitas coisas. Então, a viagem traz isso para minha
vida como empreendedora, enfim, como uma profissional de comunicação. Incrível. Perfeito. E sua trajetória... Gostei que são pacientes, eu adorei. São pacientes. Faz todo sentido. Sua trajetória começou em 2017, certo? Como empreendedora, sim, que eu abri minha primeira agência em 2017, mas antes que eu fazia jornalismo esportivo foi em 2014, dentro da comunicação. E de lá pra cá, o que você sente que mais mudou? Quais foram as principais mudanças que a gente consegue notar? Tá. Eu falo que tudo muda o tempo todo, né? Se a gente não se adapta, se a gente não está aberto. Porque eu lembro que na minha primeira... Em 2017, a gente fazia muito conteúdo, por exemplo, para Facebook. Nem usava o Instagram direito. Não tinha muito a questão de vídeos. Não tinha muita coisa que a gente faz hoje, né? Então, eu acredito que a gente tem que estar sempre olhando para frente, olhando muito além do que está acontecendo aqui. Eu vejo que alguns profissionais ignoram, não, vou fazer o que tem que ser feito e só. Mas eu falo sempre da gente ir além, de antecipar o futuro. Porque muitas pessoas falam, o futuro é inteligência artificial. Não é mais o futuro, é agora. Então a gente precisa aceitar a inovação e eu sei que isso é difícil para nós como ser humano. A gente vê algo novo, a gente fala, não quero aceitar. Nosso cérebro, ele bloqueia, né? Mas acredito que falando de marketing e comunicação, tudo muda o tempo todo. Hoje a gente está falando de podcast, isso não existia em 2017, as pessoas não falavam, cortes de podcast, vídeo, etc. Então, tudo muda o tempo todo, né? Então, é um outro universo agora. É isso. E falando em tudo muda o tempo todo, eu ainda tô curiosa com a história do Nômade, porque Nômade, Nômade é uma coisa que muda o tempo todo, né? Sim. Exatamente. Literalmente, tá ali cada hora no lugar. E assim, a gente conversando aqui um pouquinho antes, você falou que tá há 4 anos, né? Sim. Como nômade digital. Eu queria entender por quê, né? O que te chamou a atenção? Você falou no comecinho, se apresentando, que você é uma pessoa que gosta de experiências, de vida. Queria entender um pouquinho. E qual que também é a diferença desse termo há 4 anos atrás e hoje? Porque acho que depois de 2020, 2021, da pandemia, mudou muito, né? Sim. Então eu queria entender um pouquinho a sua visão. Perfeito. Eu virei nômade em 2019, antes da pandemia. E na época eu tinha uma agência, espaço físico, só que eu tinha terminado com a minha ex-sócia, porque é um relacionamento, né? Total. E também tinha terminado com um ex-namorado. Aí eu falei, não, preciso viajar, preciso ampliar meus horizontes, enfim. E aí na época eu lembro que eu avisei todos os meus clientes e falei assim, eu vou virar nômade digital. E eles falaram, nossa, você é louca, irresponsável, você vai tirar um ano sabático. Aí eu falei, não é nada disso. Então antes da pandemia as pessoas não tinham muita noção desse termo, ainda existia muito preconceito. Eu lembro que em 2019... quase um ano antes da pandemia, eu falava, a gente vai usar o Skype, o Zoom. O que é isso? É um absurdo. Então, tinha preconceito antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, eu falei, olha aí, eu avisei. Eu já usava o Zoom, etc, enfim. E aí, quando eu virei nômade digital de fato, eu senti muita diferença no meu trabalho por conta do repertório. Porque eu vejo muitas coisas, por exemplo, a gente estava em Singapura esse ano, aí eu lia os outdoors na rua e transformava em tagline para os meus clientes, em manifesto de marca. Então, você começa a olhar para um mundo que a gente fica muito no digital, né? Pega referência no digital, no que as pessoas estão fazendo, e eu gosto de olhar para o mundo lá fora, assim. Então, aí quando eu... nômade num geral, de antes para agora, eu acredito que com a pandemia muitas pessoas ficaram sabendo e normalizaram, tá tudo bem usar o Zoom, o Skype não usa mais, né? Mas, enfim, tá tudo bem nós sermos digitais, né? Mas também acredito que é um estilo de vida que tem um período, assim. Tem uma hora que você também precisa de estabilidade. E a minha vida nômade, já ano que vem, talvez chegue... Eu vou parar em algum lugar. Porque realmente é correria, assim. Mas é uma experiência incrível, assim. Muito legal. É interessante o que você falou, né? Porque você estar em outros lugares vivenciando, as referências vêm até você, né? Automaticamente. Se você estiver ligado no antenado, você vai captando tudo. Exatamente. E é um diferencial. Mas, entrando de vez no assunto agora nesse episódio aqui, Paola, que é marca pessoal. Tá. O que significa trabalhar a marca pessoal? Tá. Quais são os passos para colocar isso em prática? E aí eu vou num processo embrionário. Por onde começar? Então, tá bom. Não tenho nada, quero trabalhar minha marca pessoal, como eu começo? Faz de conta que eu não tenho nada. Faz de conta que eu sou diretor de marketing. Faz de conta que eu sou diretor de marketing de uma agência de São Paulo, um ecossistema, e o meu LinkedIn tá parado, assim. Como Faz de conta. Vamos hipoteticamente falando. Perfeito. Não, marca pessoal, eu falo que todos nós somos, a partir do momento que a gente nasce, nós emitimos sinais, as pessoas
tem lembrança da nossa marca. Só que quando você começa a administrar ela, né, existe um termo que é personal branding. Então, seria criar ações e estratégias de forma intencional. Então, quando você entende que tudo que você faz deixa uma mensagem, então o meu comportamento, a roupa que eu visto, o post que eu escrevo, como eu olho, como eu falo, o que eu seguro, assim, se eu seguro um livro, eu vou demonstrar que eu sou intelectual. Se eu seguro uma vodka todo dia, eu vou demonstrar responsabilidade. Sim. Então, quando você mergulha nesse universo de marca pessoal, você começa a agir de forma intencional. E eu falo, por exemplo, em Instagram, né? Tem gente que fala, afinal, ter um perfil profissional ou um pessoal, o que eu faço? Eu falo que a gente não deve se fragmentar. Então, aqui eu sou uma pessoa, aqui eu sou outro ser humano. A gente tem que agir de forma intencional. Eu utilizo rede social, seja Instagram, LinkedIn, para ganhar dinheiro, para me conectar, para realmente crescer. Então, tem coisas que eu não posto, eu não sou obrigada a postar. Tem momentos que eu falo, esse momento é meu, Sim. eu não quero que o mundo veja isso e tá tudo bem. Então, eu acho que começa pelo objetivo, aonde eu quero chegar, ter isso muito claro, assim, eu faço planejamento de marca pessoal. Então, por exemplo, eu estou no ponto A hoje, o que eu sou, quanto eu recebo, onde eu trabalho, quanto eu tenho de visibilidade, e qual que é o meu ponto B, aonde eu quero chegar. Daqui 3 anos eu quero palestrar pelo mundo, quero escrever um livro, quero ter 100 mil conexões no LinkedIn, quero ser um top voice. E aí você coloca todas as estratégias, o que eu preciso fazer para chegar lá. Né? Então, se colocar como prioridade, porque a gente vive nessa vida acelerada, que tudo passa tudo é prioridade, menos a gente. O deadline do cliente é prioridade, o meu post não. A reunião com outro é prioridade, mas eu fazer a minha autoanálise de onde eu quero chegar, depois eu faço. Então, você cuidar da sua marca pessoal é você cuidar estrategicamente da sua carreira, de onde você quer chegar. E isso te ajuda para conquistas pessoais e profissionais, né? Basicamente isso. Perfeito. Anotou aí tudo? Eu vou passar para a pessoa que eu conheço. Você pode contar para ele agora. Eu vou contar. Mas uma dúvida que pintou agora. Você falou sobre separar os perfis, etc. Existe um beabá, assim, de Sim. É melhor não separar? Ou se você não tiver a capacidade de se limitar a postar certas coisas e focar Sim. no profissional, é melhor separar? Ou, enfim, ou existe algum meio, tipo, se você for ter uma conta, mas não conseguir segmentar, então é melhor Sim. separar ou é melhor nunca separar? Eu acredito em não separar, porque eu falo muito isso, que a gente não pode fragmentar uma pessoa, né? E aí, essa pessoa tem que ter muito claro qual é o meu objetivo. Por exemplo, eu não tenho objetivo profissional, meu objetivo é arranjar um namorado no Instagram. Então, você já sabe que tudo bem, você não vai fechar nada de cliente, porque a sua postura vai ser diferente. Foto de biquíni liberada. Isso, foto de biquíni, foto sensualizando. Como a minha postura não é essa, eu já sei que eu posso fazer ou não. Então, acho que começa pelo objetivo. E aí, por exemplo, donos de agência, eu falo, você tem que ter o perfil da agência, que não é seu, mas você tem que ter o seu. E tem uma coisa que eu falo muito, né? Marcas pessoais importam. Se você for ver, marcas pessoais têm muito mais seguidor e visibilidade do que uma empresa, porque as pessoas querem se conectar com você, né? Sim. Então, por exemplo, da Apple, o CEO da Apple tem 3 vezes mais seguidores que a Apple. O Elon Musk tem 10 mil vezes mais seguidor do que o Twitter. Então, saber que eu vou ter o meu perfil da minha empresa, e você pode ter mais de uma empresa, você pode ser dona da Layer, ter uma linha de maquiagem, enfim, porque empreendedor é isso, né? São vários universos. Sim. Mas as pessoas vão querer comprar por sua causa, pelo seu nome e sobrenome, porque você me inspira, porque você me ensina coisas que eu não sei, a sua história é única, você passa por coisas que eu não passo. Então, eu acredito que tudo começa pelo objetivo, assim, pra você saber. Só que eu não acredito assim, nesse perfil eu vou arranjar um namorado, nesse eu vou trabalhar, nesse eu vou contar das minhas viagens. Não funciona, assim, a gente não tem energia nem pra cuidar de um, imagina 2, 3, né? Sim. Então... Eu lembrei daquele, não sei se você conhece, aquela série que tem na Apple TV que chama Ruptura. Já ouvi falar, mas que não é uma sei. série que, enfim... a pessoa tem uma vida pessoal, mas quando ela entra no trabalho tem um chip e ela esquece toda a vida pessoal, ela fica só vivendo o trabalho. E é uma grande loucura, né? Não dá pra fragmentar uma pessoa e fazer essa doideira. Você é você, né? Você é você. E esse é o seu maior poder. Exato. Eu sempre falo isso. E é isso, né? De repente você tem um objetivo profissional com os canais digitais, e aí chegou a hora de você mudar um pouco o perfil do que você publica. Exatamente. Né? Até, sei lá, até determinado tempo da sua vida, da sua carreira,
você tava lá postando a praia, os Exatamente. amigos e tal. A partir dali, talvez você queira uma projeção que faça com que você encontre um novo caminho, né? Com a minha marca pessoal, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu fui revisitar tudo que tinha no meu Instagram e eu comecei a arquivar. Aí você olha pra tudo, o que é isso aqui? Que mensagem que essa foto deixa? Não deixa uma mensagem legal. Sim. Aí eu arquivava. Aí você tem que olhar tudo, por exemplo, eu tinha um vídeo no TikTok brincando com meu irmão. Eu falei, não, mas isso aqui não vai acrescentar em nada. Vou tirar também. Aí você começa, depois desse processo de autoconhecimento, de objetivo, a revisitar tudo que você já publicou e ver, nossa, mas isso aqui não acrescenta em nada na vida das pessoas, ou passa uma imagem minha que eu não sou assim. Então, tudo por isso que eu falo que, na verdade, a base é o autoconhecimento, que as pessoas não têm, assim, a maioria. Eu e minhas amigas, a gente conversa muito sobre isso, a gente fala como a gente é feliz de não ter tido Instagram na nossa adolescência. Sim. Senhor, obrigada. Obrigada. Nada registrado, loucuras. Eu vou parar por aqui, mas que bom que a gente não tinha. No máximo tinha um fotolog, mas tiraram o fotolog do ar, então ótimo, aquilo sumiu e tal. Mas eu quero saber de estratégia, Paola. Tá. Eu quero saber o que você faz, como é que a gente cria uma marca que seja consistente, que seja autêntica. Tá. O que você recomenda? Vamos supor pra alguém, assim, que é dona de uma agência. De repente. Ai, perfeito. Eu sempre começo, como eu falei, pelo autoconhecimento. Então, o que eu vou fazer pra você não vai servir pra ele, que vai servir pra ele nunca, assim. Eu falo, a gente faz processo manual de brand e tal, e tudo é muito diferente do outro. Então, o que te torna autêntico é você ser única, né? E aí, nesse processo de autoconhecimento, de mergulhar na sua alma e entender quais que são as suas habilidades, qual que as suas histórias mais marcantes da sua vida, quais que são os seus defeitos que você precisa delegar, enfim, o que você acredita, quais que são os seus valores, quais são o seu propósito, tudo isso. Eu entrego um livro, assim, de 50 páginas sobre você, né, pra você ter clareza. Depois você tem clareza de quem você é, porque muitas pessoas não têm. Elas começam a replicar nas redes sociais o que alguém fez porque, achei legal, mas não tem nada a ver com a sua essência. Você vai olhar lá profundamente, você vai falar, nossa, mas por que eu fiz isso? Sim. E eu já passei por isso uma época no digital que, sei lá, todo mundo começa a fazer videozinho assim, né? Aí você fala, legal, vou fazer também. Só que na sua essência não tem nada a ver com você. Aí depois você revisita mais uma vez, né? Enfim. Então, primeiro autoconhecimento, depois entender com quem você quer falar. Então, o público é muito importante. Eu quero falar com empresários que estão em Singapura, sei lá. Então, onde essas pessoas estão? Elas usam mais o LinkedIn, elas usam mais o Instagram, elas usam o TikTok, fazer pesquisa. Então, é muito importante entender onde está o meu público. Por exemplo, até tem um cliente que ele fala com um público chinês, só que o TikTok na China é diferente daqui, não é o mesmo. É um outro... eles que inventaram, mas não é o mesmo, porque tem várias restrições. Então, saber exatamente aonde que está o meu público. Você pode alcançar quem você quiser. Você pode alcançar um chinês, por exemplo. Sim. Mas você precisa saber que rede social que ele utiliza, que horários que ele mais... enfim, utiliza. Fazer uma pesquisa profunda, né? Para depois você fazer conteúdo. E uma coisa que eu falo muito, conteúdo que diferencia você é contar a sua história. Todos os conteúdos dos meus clientes que a gente conta história, do nosso repertório único e traz insights e conecta, as pessoas falam, nossa, como é incrível me conectar com você. Porque dicas de, 5 dicas para fazer fotos boas, isso todo mundo pode fazer. Mas a foto que marcou a minha vida no dia que eu aprendi que não sei o que lá, isso que conecta muito. Então, no geral, para você se diferenciar é saber quem você é, ter objetivos claros e entender que o que mais poderoso que você tem é o seu repertório, que é único. Por mais que eu tenha uma irmã gêmea e a gente viveu 20 anos juntas, cada um enxergou o mundo com um olhar, com uma perspectiva, né? Então, as pessoas que fazem isso, elas ganham destaque, assim, no digital, enfim, no offline também. Perfeito. Você começou falando sobre se conhecer, o que eu acho que é bem legal, né? Porque, sim, de novo, a gente recorre nesse assunto muitas vezes, que é o da autenticidade. Isso. Né? Para uma marca pessoal ou para uma marca qualquer que seja, né? Para uma empresa, esse é um elemento sempre muito importante, né? Você saber quem é, o que é a sua empresa ou você como pessoa para... Aí tá o seu grande diferencial. Não necessariamente, o perfil da Paola é tão legal, vou fazer igualzinho. Vou fazer igual. Não sou eu, né? Mas não tem a
minha personalidade, muito legal. Eu falo que é impossível a gente gerenciar aquilo que a gente não conhece. Então, como que eu vou gerenciar a minha vida se eu não sei nem quem eu sou? O que eu acredito? Então, é por isso que é um processo, o autoconhecimento ele é um pouco doloroso, porque você começa a enxergar as suas feridas, você olha para o seu passado, para a sua criança interior, e aí você começa a descobrir, nossa, é por isso que eu agi dessa maneira, é por isso que eu sou assim no trabalho. E aí você começa a melhorar, porque quando você enxerga as suas fraquezas, você começa a crescer. Tipo, eu não quero agir desse jeito. Então, isso implica muito na nossa marca pessoal, e eu falo mais uma vez de humanizar, porque você tem que entrar na sua alma para gerenciar a sua marca pessoal, do que só, eu sou empresária, dona de uma agência, e eu vou dar dica de como ser empresária. Mas você tem muito mais a contribuir, você tem coisa aí dentro que as pessoas precisam descobrir que elas não sabem. E talvez nem você sabe o que, mas nesse processo de se descobrir, você sabe como você pode contribuir, sabe? Perfeito. Muito legal. E eu ia perguntar de canais de comunicação, plataformas, mas você já se adiantou e falou que depende do segmento, depende se quiser atender na China. Local. Então, assim, a resposta já depende, né? Depende muito. Por isso que eu falo que tem que olhar pra dentro, é um processo. É claro que hoje em dia você consegue ver as redes sociais que mais utilizam. Por exemplo, o TikTok ultrapassou agora até o WhatsApp no Brasil. Foi recentemente, isso é uma matéria. Então, o TikTok tem muita visibilidade. Instagram, LinkedIn, enfim. Mas vai depender muito onde está o seu público, de fato, e como que você quer contribuir, né? Você também falou um pouquinho sobre, eu acho que esse ponto da autenticidade para criar conteúdo, né, para se conectar. Mas tem mais alguma informação que você acha que é interessante, pensando na produção de conteúdo mesmo, para promover a marca pessoal? Contar histórias, que mais você diria, assim, que pode ser interessante? Acredito muito também de cuidar da sua imagem, assim. Quando eu comecei a investir na minha marca, então, por exemplo, a contratar um fotógrafo profissional, fazer sessão de fotos, eu faço pra minha agência, eu faço pra mim, as pessoas veem um outro valor. Nossa, ela é uma marca diferenciada, ela não faz as coisas de qualquer jeito. Então, tudo que a gente faz, eu me preocupo muito com o visual, porque as pessoas, elas são visuais, né? Então, eu não vou fazer um post de qualquer jeito, enfim, porque chama a atenção. Então, cuidar de tudo. Primeiro da essência da sua identidade e depois da imagem. Eu falo que é como se fosse uma árvore. Aí, na raiz, tem a sua identidade, os seus propósitos, os seus valores, tudo que ninguém vê, tudo que é invisível aos olhos. Aí, você sobe para a árvore, para a sua imagem, que é muito importante, como eu falei. Se eu faço um story segurando vodka todo dia, eu vou passar uma imagem muito de responsabilidade, mas tudo tem que ser intencional, todas as suas ações. Quando alguém fala assim, nossa, parece que você trabalha muito, porque realmente nos meus stories eu só posto porque essa é a imagem que eu quero passar, que eu tô sempre produzindo, tô sempre fazendo networking, tô sempre nesses ambientes, né? E antes eu passava, quando eu viajava, eu não sabia nada disso, eu só postava foto de viagem. O que eu fiquei sabendo da minha reputação era, nossa, ela é rica, né? Ela só viaja, da onde vem tanto dinheiro? Então as pessoas sempre vão fazer um pré-julgamento sobre você. Aí depois disso eu comecei a postar a viagem de forma intencional. Tô aqui em Singapura, mas eu fiz uma conexão com a Natália, que tá aqui também, a gente fez tal coisa. Mas eu tive a ideia de uma tagline para um cliente. Então, pensar em todos os sinais da sua marca. Tudo que você for postar, pensar o que isso tá passando para as pessoas, né? É um exercício que eu gosto muito de fazer, já fica a dica aí para vocês, que se chama dissonância cognitiva. O que a gente acha sobre nós é diferente do que as pessoas pensam sobre nós. Então é muito legal você, sempre que você puder, perguntar para as pessoas, pode me mandar 5 características que você acha sobre mim, 5 atributos sobre mim? Aí as pessoas vão falar coisas que, você aparenta ser organizada, criativa, inteligente. É bom porque às vezes nem você se enxerga assim, você fala, nossa, sério? Ou, parece que você é desorganizada. Nossa, então eu tô aparentando uma coisa que não tá muito legal. Como que eu posso ajustar na minha comunicação? E aí, quando eu fiz essa pesquisa, deu a entender que eu era herdeira e que eu viajava o mundo. E eu falei, não, mas não é isso, eu trabalho pra caramba. Só que eu não tava mostrando isso, então... É o famoso, o pessoal vê os goles que você toma, mas não vê os tombos que você leva, né? Isso mesmo. Eu lá parcelando a passagem, ninguém viu. E 24 vezes. Então, é isso mesmo. Mas, então, a gente pode entender que você tem que transparecer a sua pessoalidade. Sim. Então, você tem que ser verdadeiro. Exato. Mas você tem que ser verdadeiro com estratégia ainda. Isso, exatamente. E que estratégias que a gente pode usar para aumentar essa visibilidade, essa influência? Legal.
Ou se você quiser trazer algum case ou algum ponto específico que deu certo, seria legal também. Perfeito. Eu acredito que constância é muito importante. A gente tende a começar as coisas e colocar a gente mais uma vez como, depois eu faço. Quando você entende que é prioridade, então pra mim, tanto na agência como a marca Paola, eu coloco, tal dia da semana a gente fecha a agenda só pra produzir conteúdo pra gente. Só pra pensar na estratégia pra gente. Então, ter isso de fato, assim, é prioridade e não dá pra postar a cada 15 dias e sumir. Porque, né, se você tá na rede social, a gente é bombardeado de informação. Ela tá só assim, ai meu Deus, meu post de 30 dias atrás. Não, até esse vídeo pro ar, eu vou estar postando toda semana. Eu vou te seguir, eu vou te cobrar. Vou mandar mensagem. Não, mas é ter esse compromisso com você mesma e sempre olhar os seus objetivos, assim, eu quero chegar lá, então pra isso eu preciso comunicar, né? Eu falo que a gente quer, às vezes, vender. Quando eu falo de vender, não é só um produto, né? Fazer uma parceria, mas a gente precisa comunicar sempre pra vender. Então, hoje eu tenho 2 serviços meus da minha marca pessoal e eu não preciso ficar fazendo ações de marketing e tal, tráfego, porque eu tô vendendo todo dia. Quando eu conto história, quando eu inspiro. E as pessoas, elas compram da gente, falando em marca pessoal também, por inspiração. Então, nossa, você me inspira, eu quero ser que nem você. O que você tem pra me vender? Uva, quero. Meia horinha com você, quero. Porque você tá sempre inspirando. Então, sempre pensar como eu posso inspirar o outro. A minha marca é prioridade, então eu tenho que ter constância, aquele negócio, quem não é visto, não é lembrado, fato, porque tem outras pessoas aparecendo, né? Sim. E são desses 2 pilares que me ajudam muito, ajudam meus clientes, e eu falo pra eles, eu puxo a orelha mesmo, eu falo, olha aqui, isso aqui tá fazendo, vamos fazer, e entender que você tem sempre revisitar as suas memórias, o seu passado, e falar, o que eu tenho que acontecer comigo que as pessoas precisam saber e eu preciso contribuir. Então, por exemplo, os meus conteúdos que mais dão resultado é quando tem um título assim, a Red Bull me ensinou na dor. Porque eu tentei 3 vezes entrar na Red Bull antes de empreender. E eu nunca entrei. Mas aí eu trago a lista de aprendizados, conto a história. Olha, eu ouvi 3 nãos da Red Bull e hoje eu tô aqui na terra do Red Bull, que nasceu na Tailândia, né? E aí trago uma conexão, e aí, assim, foi um post, por exemplo, que eu tive muito comentário, que falaram, nossa, a gente vai mandar pra Red Bull, corre aqui, eles precisam ver. Então, fazer coisas que... Quem que tem essa história pra contar, né? Sim. Acho que esse é o nosso maior poder, e as coisas nas redes sociais estão muito copia e cola, assim, tudo muito igual, tudo muito parecido, e eu falo que eu me nego, e nego os meus clientes também, eu falo, não. Quando alguém manda de um concorrente assim, vamos fazer um post igual, eu não tem como. Porque você não é essa pessoa, já foi feito. Então, quanto mais nós ficamos parecidos com os outros, menor o nosso valor. Então, por isso que eu falo de revisitar quem somos. E como você falou, né? Nós temos... A verdade é um princípio, porque hoje também em rede social muita gente maquia muita coisa, mas sempre de forma estratégica. Então, o que eu tô mostrando é verdade. Se eu tô postando a imagem de que eu tô trabalhando, de que eu tô num podcast... eu posso não postar, sei lá, que eu tive uma briga com a minha mãe hoje, não precisa, né? Ou que, eu tive uma crise de ansiedade, que eu fiquei chorando. Enfim, são coisas que você acha que pode contribuir com o outro ou não. Sim. E esse é um receio dos meus clientes, que ele fala, eu não quero virar blogueiro. Mas não é virar blogueiro, você vai postar o que você quer que as pessoas pensam sobre você, né? Então, é isso. Muito legal. Você falou numa resposta anterior... de uma conexão em Singapura e tal, que você postou. E aí eu queria entrar um pouco nesse tema de networking. Porque é um tema delicado, assim. Não é algo simples de fazer. Por mais que você comece a frequentar eventos e tal, tem que ter uma disposição social, né? Mas eu imagino também que você conheça alguns caminhos, algumas abordagens, enfim. Qual que é o melhor jeito para começar a trabalhar mais o networking e a colaboração com outras pessoas, com outras marcas, assim? Perfeito. Eu falo que a vida é uma troca, assim. Às vezes as pessoas não enxergam isso. Elas só querem do outro. Você é muito interessante pra mim, então faz tal coisa por mim. Mas você sempre tem que começar como que você pode contribuir na vida do outro e não o que essa pessoa tem que fazer pra você. É por isso que muitas conexões não acontecem, né? Sei lá, oi, Paola, quero ser sua amiga. Mas por quê? Mas por que eu deveria ser sua amiga? Porque é um processo de venda também, de convencer, né? Então, quando eu quero me conectar com alguém, eu me conecto verdadeiramente. Eu mando, sei lá, ela faz um conteúdo que eu gosto e eu vou comentar, nossa, achei isso incrível, me identifiquei em tal parte, que legal, parabéns pelo seu trabalho.
Ou, olha, tive uma ideia pra você. Olha, vai acontecer X evento, a gente pode se encontrar lá e conversar sobre um projeto que eu pensei para te contribuir com a sua vida. Então, quando as pessoas tentam fazer network, eu vejo muito que é muito sem cuidado, assim. É muito, oi, vamos nos conectar. Mas isso é muito raso, porque isso não... Oi, né? quero tomar um café Isso. com você. Por quê? Por quê? E quando mandam oi, tudo bem? Aí você fica... Não sei que eu respondo. Então, assim, tem que ter assunto quando você vai conectar alguém. Sei lá, eu quero conhecer você. Colocar lá uma coisa que eu fiz, por exemplo, pra vocês verem que coisa besta, né? Ainda não tive resposta. Mas eu li o livro do Starbucks e eu fiquei fascinada pelo livro, porque ele fala muito de branding. E eu falei assim, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem pro CEO do Starbucks. E se ele me responder, ótimo. Se ele não responder, tudo bem. Sim. E eu coloquei no título do e-mail, acho que sou sua filha. E aí, tipo... Que medo. Ele ia falar assim, meu Deus, tem uma filha perdida por aí. E aí eu mandei um texto só falando como eu me conectei com ele. Ah, você sentiu X coisa na Itália, eu também senti. O que você faz na sua agência, eu também faço. Então, só passando pra te parabenizar, porque o seu livro mudou a minha vida. Muito sucesso. Eu não pedi nada. Eu não falei, olá, tudo bem? Eu não falei, você faz favor pra mim? E aí, disso, se ele achar interessante, a gente pode começar a conversar. E eu até brinquei que eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos pra entrevistar ele pessoalmente. Mas não vai ser num... Oi, tudo bem? Preciso te entrevistar, porque eu adorei o seu livro. Sim. Tem que ter um storytelling por trás, tem que ter uma conexão, assim. Então, eu acredito que falta doação e falta interesse verdadeiro e genuíno e dedicação de tempo, porque... oi, tudo bem, qualquer um pode mandar, né? Então, tem que ver se é interessante. Essa troca entre pessoas tem esse ponto, de fato, que é o de você... Pra você se conectar com alguém, você tem que ter um olhar empático. Então, Isso, o que eu vou falar pra essa pessoa com quem eu quero me conectar que interessa a ela e não a mim. E às vezes as pessoas partem do princípio do que interessa pra mim, né? Então, oi, tudo bem? Eu tenho uma empresa assim, 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 faço isso, faço aquilo. Isso. E quero conversar com você sobre esse assunto. Mas, amor, eu não tô a fim de falar desse assunto. Eu tenho outra reunião, não dá não. Eu tô sem tempo pra esse assunto. De repente, uma outra abordagem em que você realmente consiga entender o que a pessoa quer, como ela é, e etc. Sim. Faz mais sentido, né, pra você É sobre começar. o outro, né? Não é um momento sobre você. Eu falo que isso é assim, no processo de venda, no processo de... quero um emprego, né? Quando você vai pedir um emprego, você não tem que falar assim, eu sou ótima, sou organizada, sou perfeita, sou maravilhosa, sou a melhor opção pra você. Isso todo mundo vai falar, mas você tem que falar como que eu vou contribuir pro seu negócio? Como que eu vou fazer o seu negócio crescer? Por que eu me conectei com a sua marca? Então, a gente tem que conectar mais com o coração das pessoas do que essa parte superficial de, eu sou muito bom, e me contrata que você vai ver. Não é assim. Uma frase de um filósofo que eu uso muito, que eu não sei qual filósofo é desconhecido, mas todo mundo quer o gelo e ninguém quer encher a forminha. Isso! É verdade. Eu sempre enchia a forminha lá de casa e eu ficava brava. É isso mesmo. Muito bom. Aspas. Um grande filósofo, com certeza. Nossa, essa frase é pra vida. Autor desconhecido. Mas é verdade, é isso. Porém, muito sábio. Muito bom. Paola, o papo tá maravilhoso. Eu acho que a gente vai ter que te convidar mais vezes, porque esse tema, você viu, é um tema que interessa a todo mundo, a nós, inclusive, já falei isso, muito legal. Mas a gente tá chegando aqui na nossa reta final, mas antes, a gente tem sempre uma rodada rápida, que é um pinga-fogo, assim, um bate-bola com o Gabi. Perfeito. É o de frente com o Gabi. De frente com o Gabi. Maravilhoso. E um assunto que conecta todos nós também, além de marca pessoal, que é carreira. Legal. Então, se prepara que essas são quentes, essas perguntinhas. Ai, meu Deus. Tá coração batendo rápido. E não estão alinhadas, porque vocês pensam que tudo é combinado aqui, mas não é. Então vai ser tudo papum. Paula, qual que é a principal habilidade, não técnica, mas que seja comportamental, que você desenvolveu ao longo da sua carreira e hoje você dá graças a Deus que você tem esse conhecimento, você fala, ainda bem que eu consegui desenvolver isso? Inteligência emocional. Porque sem a gente saber controlar nossas emoções, saber lidar com o ser humano, que cada ser humano é complexo, cada ser humano é um universo, cada ser humano você tem que falar de um jeito, você não tem paz na sua vida. Porque senão você vai todo dia, nossa, eu acho que ele fez tal coisa, eu acho que ele entendeu, falta de alinhamento de expectativa, falta de empatia, que tudo isso engloba na inteligência emocional, né? Então, hoje eu acredito que eu sei lidar com muitas pessoas, assim, quando alguém vem me trazer uma pedra,
eu dou um abraço. Falo, vai dar, vou resolver. Vai dar tudo certo. Então é isso. E o que você gostaria de saber quando você estava começando, que te custou aprender? Você foi um pouquinho teimosa, talvez cabeça dura, e depois que você aprendeu, você falou, eu devia ter dado braço pra você lá atrás, ia ter sido muito mais fácil a minha vida. Tá, eu acredito que também tem muito a ver com isso, com resiliência, assim. No começo a gente quer as coisas muito rápido, né? Porque a gente se compara muito o tempo todo. Então fulano empreendeu, já chegou lá. Então eu acredito mais uma vez inteligência emocional e resiliência de entender, eu tenho meu tempo, eu sou única, não dá pra comparar a minha jornada com o outro. E aí isso traz mais paz e você consegue fluir natural. Então no começo, com falta de maturidade, eu ficava me cobrando muito de querer ser a melhor, de crescer rápido, e eu tenho o meu processo, né? Então, ainda tem a ver com inteligência emocional. Às vezes a gente compara muito a jornada pelo tempo, Isso, né? E nem sempre o tempo é o fator decisivo de sucesso. Não é porque o outro começou antes ou, sei lá, teve uma curva de crescimento mais cedo, Sim. que daqui a 30 anos ele vai ser o mais bem-sucedido. Exatamente. Sei lá, às vezes vai, às vezes não, são outros fatores. Tem né? problema com o número, né? Assim, se ele tem 38 anos e ele já tem 10 milhões, então falta X anos. Aí a gente faz essas contas, né? Pra você ver que, sei lá, que o George Armani, ele começou a empreender com 40 anos. O dono do KFC, acho que com 60, 70. O fundador do McDonald's com 50 e tal. Isso. Aí a gente diz, nossa, eu tô com 28, meu Deus, eu tô velha, e agora eu vou fazer... Então, quando você também tira isso de... Hoje eu entendo que é isso, a minha jornada é única. A terapia, assim, de verdade. Tudo começa pelo emocional. Então, hoje eu tenho muita paz, assim. Se sai algum cliente, eu falo, tudo bem, fecha uma porta, abrem outras. E aí traz muita paz pra gente empreender e seguir nesse mundo que tudo é muito rápido. Sim, é clichê, né? Mas deixar de se comparar com outro pra se comparar consigo mesmo, né? Você competir com você mesmo. Exatamente. Por exemplo, você no curso. Que eu evoluí. Você volta lá pra melhorar a sua nota, não pra melhorar com o do vizinho, né? Exato. E se você tivesse 1 minuto com a Paola no primeiro dia de trabalho, ou no primeiro dia de estudo, quando era jovem, há 10, 12 anos atrás, o que você diria pra ela? Você tem 1 minutinho com ela. Máquina do tempo, voltei 1 minuto. O que você falaria? Ai, que lindo. Adorei. Primeiro eu ia falar, relaxa. Enfim, eu falaria que tudo daria certo se eu tivesse determinação, foco, de só olhar pra minha caminhada, de que tudo é possível. Eu acredito que, por exemplo, tudo que eu conquistei de viagens foi sozinha, do esforço do meu trabalho. Então, a Paola, de muito tempo atrás, não saberia que ela viajaria o mundo, que ela teria clientes pela Europa, enfim. Mas que tudo isso só daria certo se eu tivesse paciência e só se comparasse comigo, usasse muita sabedoria e colocasse muito amor no que faz. Porque é isso que me levou muito longe, assim, o fato de eu sempre cuidar de cada pessoa que trabalha comigo com muito amor, de ouvir e falar, senta aqui, o que tá doendo? Vamos resolver? Isso me levou longe como profissional. Então, Paola, querida, é isso, assim, faça tudo com muito amor que uma hora você chega lá. Agora vai ser uma montanha-russa, porque a gente tava falando de fazer com amor, mas eu prometo que Pegar depois com raiva, né? depois a gente vai ficar alto astral de novo. Tá bom. Mas qual que é o pior conselho profissional que você já recebeu? Pior conselho? acho que tem aquela fase de trabalho enquanto eles durmam. Ai, não, quero dormir. Por favor. Acho que teve uma... Deixa eu descansar um pouco. Deixa eu dormir. Teve uma fase que pegou muito aqueles coaches de você tem que trabalhar, e eu percebi que não. Que a gente tem que trabalhar com inteligência, organização e gestão é a base de tudo. Uhum. Então, quando alguém fala assim, trabalhe muito e trabalhe arduamente todos os dias, não acho que é isso. Acho que trabalhe com inteligência que você chega lá também. Uhum. Boa. Eu sempre penso no nadador, quando eu penso nessa questão do trabalho. Tipo, se em algum momento ele não tirar a cabeça pra fora da piscina e respirar, ele não vai nadar muito longe, exatamente. Né? Então, parece que o trabalho é isso, é esse mergulho, só que de vez em quando você tem que voltar pra superfície, respirar, pra continuar a sua... Exatamente. Os seus próximos mergulhos, né? Descanso, conhecimento, educação, né? Aprendizado, outras coisas que estão fora da rotina do trabalho, talvez sejam tão mais importantes quanto o próprio trabalho em si, né? Pra você evoluir.
por exemplo, os meus maiores insights que eu tenho são fora do trabalho. Que daí depois eu levo pro meu trabalho. Então, é numa conversa, é num filme, é num evento que eu tô assistindo ao ar livre. Então, sempre são em outros momentos. Se você pensa só no trabalho, na verdade, você não vai chegar lá. Você vai chegar cansado ou você vai desistir no meio do caminho. Então, quando eu falo, quando você estiver cansado, não desista, descanse. E depois você volta. Você só precisa dormir, entendeu? E pra fechar com o astral lá no alto, qual que é o melhor conselho profissional que você já recebeu? Ou que conselho você quer deixar pra quem tá assistindo a gente? Tá, eu deixaria o conselho de você cuidar de você mesmo em prioridade, assim, na sua vida é sempre eu tô bem, o que eu preciso, quais são os meus erros, o que eu preciso melhorar. Aceitar feedback negativo, porque nós, seres humanos, a gente rejeita, né? Se alguém fala assim, nossa, você é muito inteligente. Ah, obrigada. Nossa, mas você é desorganizado. Não sou, não. Então, a gente tenta rejeitar, né? Se justifica. Não é que eu sou desorganizada, eu não tenho tempo Exatamente. para veja bem. Não é bem assim. Então, você ter a humildade de reconhecer os seus erros e de reconhecer que você nunca está bom o suficiente para dar espaço para você melhorar. Eu acredito que você chega lá, assim. Então, claro que tem que existir o equilíbrio da síndrome da impostora, de você não achar, então não sou muito boa. Não, você é muito boa, mas sempre entenda que você sempre tem que aprender, melhorar, ouvir o próximo e cuidar de você em primeiro lugar. Então, a minha saúde mental, ela vem, assim, como prioridade na minha vida. E depois vem o resto. Porque se eu não estiver bem, não adianta nada. Assim, se eu não tivesse com a cabeça boa, o que adiantaria eu estar aqui hoje? Ah, recebi um convite de podcast, mas eu tô super ansiosa, pensando nos clientes que eu tenho que responder. Ai, vamos rápido aí. Não resolve nada, né? Então, você é sua prioridade. Sim. E antes da gente encerrar, eu tô curiosa pra saber o que é essa revista. Essa revista, conta um pouquinho disso. Eu vou trazer pra vocês, porque essa aqui é dele, estava no guarda-roupa dele, que é a mala dele, tá? Então tá amassada. Tá bom. Mas o que eu queria falar um pouquinho sobre ela é realmente sobre branding, porque quando eu criei a Doutora Social Media, foi depois das minhas agências que não tinha nada, eu coloquei toda a experiência de branding delas nessa marca. Então, eu criei a Doutoras, aí eu fiz uma sessão de fotos, aí eu criei essa revista pra prospectar cliente ao redor do mundo. Que legal. Então, em vários idiomas, esse aqui tá em português, mas quando você chega que você quer conhecer alguém num evento, num podcast, eu chegava com a minha revista, olha, essa é a minha agência. Então, eu vejo que muita agência não cuida da própria marca, né? Você está fazendo aqui, você tem podcast, faz conteúdo, mas tem agência que fala, não vou fazer nada. Isso que me levou longe com a minha marca, criar essa revista que não é só sobre os nossos serviços, é sobre conteúdo, sobre os nossos valores, que eu só trabalho com mulher pela causa que eu apoio, enfim. As histórias dos nossos clientes, o que a gente faz, o que a gente teve de resultado, QR Code para as nossas consultas, QR Code para as nossas redes sociais, enfim. Então, essa foi uma maneira de trabalhar o branding da marca. Faça tudo com amor sempre. Aí, para aproveitar, eu queria muito reforçar essa frase, que eu uso muito também, que marcas nasceram para criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Então, quando eu quis fazer uma agência, eu falei, eu não quero, de novo, fazer só mais uma agência igual a todo mundo. Eu vou realmente criar a doutora, quem me achar doida que achou. Vai ser paciente, não vai ser cliente. Quero trabalhar com as mulheres por um propósito, que a gente sabe que mulher no mercado corporativo, a batalha é mais longa. Então, bom, se vocês quiserem dar uma olhadinha, mas depois eu vou trazer pra vocês, que essa tá amassada. Sensacional. Você sabe que na lei, sem querer, não é uma regra do nosso RH, mas nós somos maioria mulheres também. 60 e somos 100 e... Agora, acho que uns 120, quando estiver passando esse podcast, talvez um pouco mais. Mas 68, eu acho. 68% mulheres. Sim. Então, tamo junto. E é sem querer, porque as mulheres, de fato, elas estão buscando... São melhores. Ai, fica sacanagem. Né? Eu tô brincando. Quem são mais qualificadas? Mas é que as mulheres... Brincadeira. A carinha dele. Eu tô folhando a revista. Não, mas é que eu acredito muito que como a mulher sofre mais da síndrome da impostora justamente porque a gente tem mais insegurança do que o homem, por uma questão de sociedade. Porque o homem, ele ouviu crescendo, você é bom, você é foda, e a mulher arranja o marido, fica em casa, enfim, uma questão cultural, né? Então, por isso, eu vejo que as mulheres estudam mais, elas têm menos isso de... se você vê o curso, por exemplo, dentro do Ericsson, 80% é mulher. Sim. Os homens falam, não, eu já sei, eu não preciso, eu sou bom o suficiente. E a mulher não, como ela tem isso de...
Ai, será que eu sou boa? Ai, será que vão me ouvir? Ai, será que eu tenho que me posicionar assim? Então, pela insegurança da mulher, ela tá estudando mais e ela tá se jogando muito no mercado pra crescer e conquistar o seu espaço. E vendo que não tem mais essa de... Ai, será que eu posso porque eu sou mulher? É um processo eterno, porque eu passo por isso, várias situações. Antes de eu começar a falar, a pessoa fica pra minha cara assim. Aí eu... meu Deus, será que eu falo? Então, a mulher passa por isso, né? É por isso que eu apoio muito essa causa. Muito legal. É normal, né? Quando a gente entra num espaço, primeiro vão olhar de cima e embaixo, depois vão duvidar se vai dar certo. Eu já saí de uma reunião, eu acho que nenhum homem nunca ouviu isso. Eu já saí de uma reunião com um prospect e ele falou, fiquei muito surpreso, você fala muito bem. E eu pensei, mas... O que você esperava, criatura? Exatamente. Que eu não falasse, que eu viesse aqui fazer uma venda sem saber. Né? É muito curioso como... E aí, sem querer, a pessoa conta pra você qual foi a projeção que ela fez na hora que ela te viu. Exatamente. Tipo, ela desconfiou de que eu pudesse ter repertório e me comunicar. Então, é muito... eu entendo totalmente. Eu passo isso direto, assim, porque me perguntam direto. Ah, você tem sócio? Eu, não. Ah, mas essa ideia foi sua mesmo? Não. Ah, mas seu pai ajuda? Não, mal sabem que eu que ajudo minha família. Então, eu direto fico ouvindo as pessoas me questionando. Mas não questionam o Eric, por exemplo. Esses dias, até teve um amigo dele que falou assim, nossa, a Paola tá rica, né? Aí ele, por quê? Aí, porque ela não tá postando tanto. Ele, sim, ela tá com a agenda fechada até agosto de brand, não sei o que lá. Ele, nossa, só que ele não perguntou pra ele, porque ele também não tá postando tanto. Então, por que eu tenho que ser a blogueira, que tem que postar toda hora pra vender, e o homem não, ele vende no off. Então, eu no off não tô fazendo nada. Então, é muito isso, assim, ainda eu não entendi antigamente quando alguém falava de feminismo, mas é enraizado, e são em pequenas... atitudes, assim, de tá num espaço, aí tem 5 homens e tem a mulher. Eles vão pedir pra mulher pra pegar o cafezinho. Então, são coisinhas que você fica... E aí, a gente tem que atalhar nas ações. Sim, é isso aí. Muito bom. Muito Paola, obrigada. A gente poderia passar aqui mais umas 2 horas, com certeza. Tem assunto. Tem. Mas eu agradeço demais a sua participação. Obrigada a você. A sua disponibilidade de vir até aqui. Tá viajando o mundo, veio direto de... Brincadeira, tava aqui em São Paulo. Direto de Nova York. Mentira, eu nunca fui. Foi muito legal, a gente aprendeu muito, né, Gabi? Demais. Com certeza. Vou seguir vocês e, né, Olha, acompanhar. por favor, mande cutucadas caso a gente fale. Só o olhinho, o emoji. E antes de finalizar, eu só queria falar que eu achei muito criativo que elas são doutoras e vendem planos de saúde. Muito legal. Muito legal, adorei. Isso mesmo. Super original, super autêntico. E, gente, eu lembrei de uma coisa aqui. Ó, a gente, nos últimos episódios com a Mari e com o Eric, a gente esqueceu de mostrar, mas a gente deu o presente. Mas hoje eu lembrei de filmar a entrega de presente para os nossos convidados. É verdade. A linguagem... A gente tem fotos que provam que a gente deu pra todos. Eu prometo. Não é porque a gente... pra agradecer a presença. Não é porque a gente gostou da Paola. Eu acho que é só a gente amou. A linguagem do amor de presentes. Eu descubro a linguagem do amor dos meus clientes. Pra poder isso é empatia, tá vendo? Olha só. Amei, obrigada. Muito legal, muito obrigada, Paola, pela sua participação. Obrigada a vocês. Eu falo demais, sorry. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Queria agradecer a Paola, Samira também. Muito obrigado. Obrigado você que acompanhou o conteúdo até aqui. Se você gostou demais desse episódio do Layer Talks, peço que você que você curta aqui o vídeo, compartilhe, comente. E também fique de olho no nosso YouTube aqui, a gente tem outros episódios de Layer Talks, a gente tem Layer Lab, a gente tem lives, a gente tem conteúdos exclusivos. E fora do YouTube a gente tá também em todas as redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify. A Layer está em todos os lugares com muitos conteúdos, eu tenho certeza que cada um deles vai trazer um insight que vai transformar o seu negócio. Dá trabalho ter bastante canal assim? Vou te entrevistar agora. Dá um pouquinho. Como tá a saúde mental? Um pouquinho. Mas a gente tá organizado, o nosso flow tá bem feito. Mas é isso, queria agradecer novamente e a gente se vê no próximo conteúdo aqui no Layer Talks. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigada. Valeu.